Muito bem, tudo bom com vocês? Ao meu ancianato, Deus abençoe você na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês um texto da Palavra de Deus. Este livro é muito importante para você, esse vídeo, perdão. Quero ler com vocês aqui o Salmo. Se você puder abrir, se for meditar nesse Salmo, é o Salmo 17. No livro dos Salmos, é o Salmo 17. Diz assim o verso 15: Eu, porém, na tua justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Observe que o salmista está falando que ele vai ficar feliz em estar na justiça de Deus, e é tão tal que ele vai ficar contente porque ele é semelhante ao Altíssimo, né? Que essa é a nossa esperança, a ressurreição em Cristo Jesus. Nós, como líderes, nós, como igreja, em especial você, que é um líder voluntário, Deus abençoe de maneira muito forte você, muito forte mesmo. E a paz do Senhor esteja na tua vida, no teu coração. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus esteja com você. Vamos orar? Obrigado, meu Deus. Nós vivemos num mundo que não é fácil, é difícil, mas é por isso que o Senhor deixou a tua graça, a tua glória e veio nos abençoar com a tua graça, com a salvação. O Senhor venceu tudo, venceu a dificuldade, a adversidade, venceu o julgamento injusto, o Senhor venceu a morte e o Senhor ressuscitou. Em breve, o Senhor virá nas nuvens do céu e trará justiça à terra. Aqueles que já faleceram para a ressurreição da vida e aqueles que estão vivos lutando também para a transformação no piscar de olhos. Obrigado por tudo em nome de Cristo Jesus. Muito bem, seja bem-vindo a este vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Vanderlan. Vamos aqui estudar um pouco sobre o manual da igreja. Tá bom, gente? Vou mostrar aqui para vocês. O manual da igreja, ele é feito a cada 5 anos. Na verdade, é o mesmo manual, faz só atualizar, às vezes, uma frase, uma palavra, mas se você pegar o manual de 20 anos atrás, ele, a essência é a mesma coisa. Eu quero mostrar para vocês aqui a introdução, alguns capítulos muito importantes. Você viu, a edição de 2023, né? É a mais atualizada possível. Aqui ele está falando da igreja, a organização da igreja, ó, página 30 do manual. Você faz parte da igreja local, ela é muito importante. A igreja local ela é é a célula de crescimento de todo o corpo da igreja, tá certo? E você é um líder desta igreja. Deus abençoe você, você seja muito feliz na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja local, um grupo dela forma a chamada associação. Nós não somos associação aqui no Piauí, né? Somos missão. Qual é a diferença da missão e associação? Qual é a diferença de igreja e grupo? Muito semelhante. A igreja organizada, ela faz todo o processo de escolha. Ancianato, tesouraria, e os demais departamentos. E o grupo não é assim também? Não, não. O grupo, geralmente, quando vai se fundar um grupo, o pastor escolhe quem vai ser o diretor, o secretário, o tesoureiro. O pastor escolhe com o apoio dos demais, evidentemente. Então, há uma pequena diferença. Aqui no caso, é missão piauiense. Qual é a diferença para uma associação? A associação, quem escolhe o presidente, o secretário, o tesoureiro e os demais departamentos são os delegados, juntamente com os pastores. Pastores chamados do campo e pastores que vêm da União, que no caso aqui é a União Nordeste Brasileira. Então, aqui a missão piauiense não escolhe quem vai ser o presidente, o secretário, o tesoureiro. Quem escolhe é a União.
Se for uma associação, como por exemplo o Ceará lá é uma associação. Lá no Ceará, eles que escolhem o trio administrativo, o presidente, o secretário, o tesoureiro e os demais departamentos. Como assim? É um grupo de irmãos, que é chamado de delegados. Cada igreja organizada tem direito de indicar um delegado. É uma pessoa que ela pode fazer parte da comissão da igreja ou não. E um grupo ficou a redundância, né? Um conjunto de grupos soma a quantidade de membros, aí ali aquele conjunto de grupos escolhe uma pessoa para ser o delegado. Então, esses delegados se juntam com os pastores e também os pastores da União, e ali escolhe quem vai ser a administração do campo local, tá certo? No nosso caso, Missão Piauiense, nós não escolhemos o trio administrativo, apenas colaboramos para indicar quem são os demais departamentos. União, União das Igrejas, nós somos da União Nordeste, nós fazemos parte da divisão sul-americana, certo? Que é um escritório, é um braço importante da Associação Geral. A nossa Associação Geral fica nos Estados Unidos, a sede, tá bom? Eu quero mostrar aqui para vocês aqui, ó, que é importante vocês lerem o manual, mas eu vou vir aqui para o capítulo 9. O capítulo 9, oficiais da igreja, certo? É algo que é bem local, tá bom? Por exemplo, a gente vai ver um ancião. O ancião, ele tem um poder para ele dirigir a igreja local. Ele recebe autoridade para isso. Eu já vi casos de um ancião vindo de outra cidade para apresentar uma criança numa igreja. E naquela igreja tem um ancião. Isso não pode. Esse ancião ele está atuando fora do manual da igreja, porque ele está indo além das atribuições dele, tá certo? Eu quero mostrar isso aqui para você, interessante, ó. Exemplo nos dízimos. Um componente da comissão da igreja, ele tem que ser um exemplo nos dízimos e nas ofertas. Eu quero dizer algo para você da minha pessoa. Eu não nasci pastor e não vou morrer pastor. Eu estou como pastor. E quando eu estava como membro desta igreja, chamado membro voluntário, leigo, eu devolvia o dízimo e a oferta de tudo aquilo que Deus me dava. E digo mais, antes de eu ser batizado, porque eu não tive o privilégio de crescer na igreja, de participar das salinhas da igreja como criança, eu não tive esse privilégio. Eu entendi a importância da missão da igreja e eu passei a devolver o dízimo e a oferta antes de ser membro da igreja, antes de ser batizado. Então, meus irmãos, eu quero falar para você, que é nosso líder, você deve ser um exemplo nos dízimos para a tua igreja local. Todos os anciãos, todos os tesoureiros, todos os componentes da comissão é um exemplo na devolução do dízimo e da igreja. A igreja, tá certo? Dízimo e oferta. Tá bom? Essa parte que eu queria colocar aqui, algo do ancião, é algo local, página 81. Certo? A direção dos cultos que ele tem que cuidar, tá bom? Eu gostaria de falar aqui para vocês também, ó, a cerimônia de batismal, que é muito importante, nós temos que ter cuidado, irmãos, porque uma vez que a pessoa ela se torna membro da igreja, ela tem autoridade. Uma pessoa que ela é batizada, ela pode pregar, cantar, tá certo? Então, ela está apta a exercer qualquer cargo, função na igreja, ofício na igreja, se ela for escolhida. Cerimônia de casamento, que é feito na igreja local. Então, a comissão da igreja, ela tem que dar o aval para o casal que vai
casar na igreja. Se ele for só casar no civil, mas na igreja, para ele casar na igreja, tem que se fazer uma comissão para que o pastor que vai fazer a cerimônia, ele saiba que aquele casal cumpriu as normas cristãs, certo? Ele é um casal que, a partir daquele momento, que vai começar a vida familiar, a vida juntos. Por isso que é muito importante. Inclusive, a nossa associação, que é a nossa missão piauiense, está até incentivando o curso de noivos. Isso é importante, meu querido. Olha isso aqui, ó. Formação e preparação do acionado. Quem ajuda a formar é o pastor distrital, certo? Inclusive, nós estamos, neste meu canal, ter o curso básico de como apresentar um sermão, desde a pesquisa, o que falar, o que não falar. A escola missionária, que tem muito material para a gente estudar, bom para a gente crescer, certo? Então faz parte do preparo para o ancianato. E a missão se reúne pelo menos uma vez por ano para falar com os anciãos, certo? Com o nosso ancianato. Quero mostrar aqui para vocês aqui, é muito importante vocês conhecerem, ó, a comissão do diácono da igreja, quando é que é feito, você que é diácono, comissão da diaconisa. Vamos estudar o manual da igreja, gente. Muitas informações está aqui, ó. É importante você conhecer, tá bom? Quero mostrar aqui algo aqui no capítulo 9. Deixa eu ver qual é a página. A página aqui do início, cento nada, é bem menos. É a 76. É a 76. Deixa eu ver aqui. É o que a gente já estava colocando, né? É isso aqui. É o que eu quero falar, é essa outra parte aqui, ó. É a página 140. 140 para nós avançarmos aqui e encerrarmos aqui. Olha, na sua igreja local tem as reuniões administrativas e a comissão diretiva, certo? A reunião administrativa, ela deve ser convocada no sábado, pelo menos 2 semanas antes de acontecer a reunião em si. Essa reunião administrativa deve ser feita pelo menos uma vez por ano. No mínimo, não é obrigado a fazer uma vez por ano, não. Pode fazer várias vezes por ano, mas o mínimo é uma vez por ano. Tá certo? É na comissão administrativa que pode remover pessoas, disciplinar pessoas. É nesta comissão administrativa. Tá certo? A comissão administrativa ela vai apresentar o plano de trabalho da igreja. E a igreja local tem a comissão da igreja chamada comissão diretiva, como vocês podem ver aqui, ó. Comissão diretiva. Quais são as atribuições da comissão da sua igreja local? Primeira, um plano de discipulado ativo. Sempre isso. Como fazer a igreja crescer? A comissão se reúne para isso. Como fazer a igreja crescer? O evangelismo em todas as suas fases. Planejamento e execução. Escolher o local. Quem vai fazer o evangelismo? Onde vai ser? Qual é o público-alvo? Nutrição espiritual e mentoreamento dos membros. Olha, nutrição espiritual, mentoreamento dos membros. É um exemplo que eu quero colocar para você. Eu ouço muito sobre carta de recomendação. Você sabe quem dá uma carta de recomendação? É a comissão da igreja. A carta de recomendação é aquele ditado que se cumpre, é você fazer algo e assinar embaixo. A carta de recomendação é isso, a comissão, a liderança da comissão daquela igreja, ela assina embaixo sobre aquele irmão, atestando a conduta dele libada, atestando que ele é um crente, que ele é uma pessoa que tem um bom convívio com a igreja, porque geralmente quando a pessoa pede uma carta de recomendação, é para ele apresentar-se a outra igreja, certo? A outra igreja. Então,
Quem dá a carta de recomendação é a própria comissão da igreja. Quem pode assinar? O ancião, o secretário, já que vai fazer parte da comissão, e o pastor assina. A carta de recomendação, ela não é eterna, ela vale por um ano, tá bom? Então, essa é a carta de recomendação, que é o mentoreamento dos membros, cuidar dos membros, é cuidar da imagem da igreja, cuidar da imagem da igreja, certo? Preservação da pureza doutrinária, exatamente, ó. Você, ao receber alguém de outra igreja, você tem que ter a carta de recomendação, que é a comissão da igreja que tem que dar lá. Não é pastor, às vezes o pastor está assumindo o distrito com um mês, o irmão vai lá, pastor me dá a carta de recomendação, o pastor não sabe nem onde é que aquela pessoa mora, não sabe o nome completo da pessoa. Quem sabe tudo isso é a comissão da igreja. A comissão da igreja que dá a carta de recomendação. Então, quando você receber alguém de fora, de outra igreja, peça a carta de recomendação. Vá que seja um irmão que está com as ideias fora do contexto. Tá bom? Manutenção das normas cristãs, por isso que é importante. A carta de recomendação, olhar tudo. Recomendação de alteração de hall de membros. A igreja, a comissão, ela diz se aquele nome pode ser estado para ser removido ou não. Quem vai nomear a remoção é a comissão administrativa, a comissão que é convocada pelo menos 2 semanas antes. Supervisão das finanças da igreja, claro. Desculpa. Proteção e conservação das propriedades da igreja. Coordenação dos departamentos da igreja. É a comissão que coordena todos os departamentos da igreja. Tá certo, irmãos? Eu queria que vocês pudessem, por gentileza, estudar o manual da igreja, gente. Estude o manual da igreja para que a sua igreja local cresça. Eu quero dizer uma coisa para vocês, ó. O nosso distrito hoje, eu percebo que tem algumas coisas que poderiam ser evitadas se você que for um ancião, a anciã, estudasse mais o manual. Olha, lembre-se, o pastor, ele não pode fazer tudo. O pastor não pode fazer tudo, não. Ele tem que fazer tudo de acordo com o manual da igreja. E às vezes você quer um ancião, você pode dizer ao pastor, isso aqui está certo? O que você está fazendo é baseado aonde? No manual da igreja? Me mostra aí. Você não, se você perguntar de maneira respeitosa, não há nenhum problema não, viu? Então você tem que estudar o manual da igreja, dominar o manual da igreja. Nós temos vários problemas aqui no nosso distrito e eu estou tentando resolver esses problemas. São dificuldades que eu estou tendo, mas nós vamos conseguir. Queremos que a nossa liderança fique cada vez mais sábia, mais prudente. Essa é a palavra. Mais prudente, mais cautelosa, ok? E também com a atitude missionária. Mas seja mais prudente. Nós devemos ser mais prudentes para a gente ter cuidado. Nós temos pessoas que estão amigadas faz anos, do líder da igreja amigado. Como é que pode isso? Não pode. Nós temos que ter cuidado ao rebatizar pessoas para que não incorram em adultério. Porque se incorrer em adultério, vai trazer problema para a própria igreja local. Então nós temos que ter todo cuidado, gente. A salvação, quem vai julgar é Cristo, mas o comportamento quem julga é a igreja. Foi o próprio Cristo que deu essa autoridade. O comportamento quem julga é a igreja. A salvação é o próprio Deus que julga, o Senhor Jesus Cristo. Ok? Vamos trabalhar para que a nossa igreja venha ser mais pura possível. Oremos. Obrigado, Deus, pela tua graça, tua misericórdia. Que ela venha crescendo. Obrigado pelo meu ancianato. Que ele venha se desenvolver mais e mais forte. Meus líderes. Que a tua igreja venha crescer em nome de Cristo Jesus. Maranata. Deus abençoe a todos.